Isso, era tranquilo, vamos gravar o vídeo aí. Só brevemente uma explicação, rapidão aí. Se tu ouviu algum barulho de fala, meu irmão tá na minha frente, então eu espero que eu não atrapalhe muito. Ele tá tendo aula também. E o Maurício e a Natália, no caso, ela ajudou a gente a construir um infográfico, mas na hora da apresentação ela sumiu. O Maurício não deu as caras nem pra fazer o infográfico e nem pra apresentação. Então é isso aí mesmo. Então vamos fazer só eu e o Bruno mesmo a perspectiva de um avô. Vamos começar então, bora. Bom, vô, eu lembro que tu passou por vários períodos literários. Me explica como um pouco sobre o que aconteceu na tua época, no meio do contexto desse período. Ô meu neto, vou falar pra ti as barbadinhas dessa época, tá? O pré-modernismo que pegou lá no comecinho da minha infância, que ocorreu em 1900 a 1922 ali, na época que se passava seria a primeira grande guerra assim que marcou muito a história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial que aconteceu de 14 a 18. A gente teve também aí a proclamação da República, a Revolta da Chibata e Guerra dos Canudos que ficou marcado nessa época. Na questão do modernismo, durante a primeira geração, já pegou um pouco mais sobre a minha infância pré-adolescência, vamos dizer assim, onde teve naquela época a queda na bolsa de valores em 29 lá em Nova York. A gente teve os primeiros princípios republicanos, chamado depois de República Velha, República Café com Leite. Na era contemporânea já pegou minha fase mais adulta e eu já estava entrando na fase velha, já estava ficando velho. A gente teve aí o regime militar, no caso da ditadura, a Guerra Fria, onde bipolarizou o mundo em dois globos principais, assim, duas potências econômicas, que no caso era a União Soviética e os Estados Unidos. A gente teve também as eleições diretas já, onde saiu da ditadura e começamos a entrar no processo democrático, e a criação de Brasília no governo do Juscelino Kubitschek. Mas, Beneto, eu tô ligado que tu tá aprendendo literatura agora na escola. Me diz um pouco sobre o que tu aprendeu sobre essas escolas literárias que eu citei. Bom, vô, eu aprendi que nas características do pré-modernismo, começou logo no começo do século XX. Eles gostavam muito de falar sobre a realidade social, a marginalização dos personagens, envolvendo nacionalismo, regionalismo. Eu lembro até daquela obra do Monteiro Lobato, do Pica-Pau Amarelo, que conta a decadência da vida no campo, da realidade social. Ah, e daquela do Euclides da Cunha, acho que é Os Sertões, que conta, é uma obra regionalista, conta sobre a realidade social da Guerra dos Canudos e é uma narrativa que ele mesmo teve na guerra. Também estudei sobre o modernismo da primeira geração, que eles buscavam a renovação da linguagem, eles queriam esquecer todas as influências do passado que eles tinham, o nacionalismo crítico, a ironia, o sarcasmo, as críticas sociais, pelo texto histórico que estava na época, e a oposição ao parnasianismo e o academicismo. E eu lembro que os principais atores, acho que era a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral e o Mário de Andrade. Aí agora vai chegando, um pouquinho antes de eu nascer, teve a contemporânea, que está até hoje, que misturou tendências estéticas, poesia intimista, visual e marginal, temas cotidianos, regionalismo e formas reduzidas, como mini-crônicas e mini-contos. Acho que eles mudaram um pouco a forma de se expressar, não só do jeito escrito, mas também com obras, teatro e várias outras formas. Tem aqueles autores, o Ariano Suassuna, o Antônio Calado e a Adélia Prado. A Adélia Prado é bem famosa até. Antes de estudar, eu já conhecia ela. E Ô, também meu neto, excelente tinha. essa perspectiva. Só deixa eu te perguntar uma coisa, meu neto. Se eu te perguntar as principais temáticas, qual é que era o objetivo principal dessa escola literária, tu consegue me dizer? Não, sim, eu lembro. Eu acho que o do pré-modernismo, isso daí que era investigar e expor as realidades sociais brasileiras e valorizar a cultura popular brasileira. Por isso que eles falavam muito sobre a realidade social, o cotidiano da vida brasileira em si, como eu falei antes, da Guerra dos Canudos, do sítio da região paulista lá, como o sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. Eu também lembro que no modernismo da primeira geração, como estava passando por muitas guerras, fora as críticas sociais, um dos principais objetivos deles e que eles realizaram foi inovar as referências artísticas e a originalidade brasileira, esquecendo tudo do passado e criando uma linguagem totalmente nova, e a original brasileira. E a contemporânea, né? Porque o contexto histórico da contemporânea, ela foi o que baseou muito sobre o estilo e o modo
que os autores se expressavam e também pelo engajamento político, né? Pois a censura ela era muito forte naquela época da ditadura. Mas me fala um pouco sobre as obras da tua época. Eu sei que tu gosta bastante de ler e tal. Me fala o que que sua experiência com as obras. E o velho puxa bastante a leitura, né? E inclusive, mano, porque se tu quiser um dia buscar um livro desse, eu tenho uma pilha de livros aqui em casa, principalmente sobre essas questões mais antigas, assim, literatura da contemporânea até tem alguns, mas no pré-modernismo você tem bastante obra. Então, se tu quiser ler um livro aí, o velho tem aqui em casa, é só vir buscar. Mas sim, pré-modernismo aí a gente tem no Monteiro Lobato o Pica-Pau Amarelo, que acho que tu conhece muito bem, quando tu vivia aqui em casa, tu era bem pequeno, a gente olhava o sítio do Pica-Pau. A gente tem ali o Lima Barreto falando de uma obra que não é uma das mais famosas, por mais que seja bem reconhecida, ele tem obras que são mais famosas mesmo assim. A gente tem aí Recordações da Escravidão, Isaías Caminha. A gente tem o Euclides, a gente tem os Sertões, como tu mesmo citou antes. No modernismo tu vê que eu já separei alguma uma maneira de expressão diferente, não precisava ser necessariamente em livros. A gente tem ali a Anitta Malfatti, a gente tem aí a Tarsila do Amaral, e a gente tem também ali Macunaíma, né? A gente tem essas obras mais diversificadas. Na parte contemporânea, eu tenho essas três obras que eu te falei, que era Uma Mulher Vestida de Sol, A Madonna de Cedro e O Homem da Mão Seca. Essas são as obras que eu tenho aqui. E é isso, Neto. Que bom que o senhor está aprendendo bastante. Vou ficar bem feliz com isso. E tá sabendo bastante, sabendo bem sobre as questões literárias, principalmente no Brasil aqui. E é isso.